Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 24 de agosto de 2021. Trabalhar mais de 55 horas por semana aumenta risco de morte, diz OMS Parte 2. Segundo o estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde, e da OIT, Organização Internacional do Trabalho, publicado dia 17/05, trabalhar mais de 55 horas por semana aumenta o risco de morte por doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. A análise usa dados de 2016, onde as entidades constataram que tal comportamento levou a 745 mil mortes, um aumento de 29% em comparação aos dados de 2000. Em uma análise global da perda de vidas e saúde associada às longas horas de trabalho, a OMS e a OIT estimam que, naquele ano, 398 mil pessoas morreram de acidente vascular cerebral e 347 mil de doenças cardíacas como resultado de terem trabalhado mais de 55 horas por semana. Entre 2000 e 2016, o número de mortes por doenças cardíacas devido a longas horas de trabalho aumentou em 42%, e por acidente vascular cerebral em 19%. A taxa de expansão é particularmente significativa entre os homens. 72% das mortes ocorreram com essa população e uma parte substancial foi identificada no Sudeste Asiático e Pacífico. Trabalhadores de meia idade ou mais velhos são os mais vulneráveis. A maioria das mortes registradas foi entre pessoas que morreram entre 60 e 79 anos, que tinham trabalhado 55 horas ou mais por semana entre 45 e 74 anos de idade, aponta a OMS. De acordo com a organização, já se sabia que longas horas de trabalho eram responsáveis por cerca de 1/3 da carga total estimada de doenças relacionadas ao trabalho. Agora, existe constatação de que esse comportamento é um fator de risco. O estudo conclui que trabalhar 55 horas ou mais por semana está associado a um risco 35% maior de derrame e 17% maior de morrer de doença do coração, em comparação a uma jornada de 35-40 horas por semana, constata. Segundo as entidades, o número de pessoas que trabalham longas horas está aumentando, e atualmente representa 9% da população total em todo o mundo. Esta tendência coloca ainda mais pessoas em risco de incapacidade relacionada ao trabalho e morte prematura, diz. O alerta da OMS ocorre no momento que, por conta da pandemia da Covid-19, tem ocorrido um aumento no tempo de trabalho. A pandemia da Covid-19 mudou significativamente a maneira como muitas pessoas trabalham, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. O teletrabalho tornou-se a norma em muitas indústrias, muitas vezes borrando os limites entre a casa e o trabalho, afirmou. Ainda ressaltou sobre empresas que foram forçadas a reduzir ou encerrar as operações para economizar dinheiro, e as pessoas que permaneceram tiveram que assumir mais responsabilidades e trabalhar mais horas. É hora de todos nós, governos, empregadores e funcionários acordarmos para o fato de que longas horas de trabalho podem levar à morte prematura, defendeu Maria Neira, diretora do Departamento de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Saúde da OMS. Também no Livro dos Espíritos, Allan Kardec também questiona sobre a necessidade de repouso e os espíritos respondem 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza.
Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. E também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. 683. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças, não obstante, Deus dá liberdade ao homem. 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Rodolfo Caligari, em seu livro As Leis Morais, afirma sobre a pergunta N. 683 do codificador: qual o limite do trabalho? Responderam os mentores espirituais incumbidos de lhe ditarem os fundamentos da nova revelação das forças. Isso deixa claro que, sendo, como é, fonte de equilíbrio físico e moral, o trabalho deve ser exercido por tanto tempo quanto nos mantenhamos válidos. Nações existem, inclusive o Brasil, onde se considera uma conquista social a promulgação de leis previdenciárias que permitem ao homem cruzar os braços com menos de 50 anos de idade. Cremos se trate de erro clamoroso, pois não há sistema econômico que resista a essa aberração de milhões e milhões de homens, cheios de vitalidade, ganharem sem produzir. Mais cedo ou mais tarde, todos haveremos de pagar por isso, se é que já não estamos. Seria mais justo, quer nos parecer, que os beneficiários dessa legislação se mantivessem um pouco mais na ativa, para que boa parte do numerário atualmente despendido no pagamento de aposentadorias pudesse ser aplicado em favor da coletividade, através da socialização dos serviços médicos, odontológicos e correlatos, como acontece, por exemplo, na Inglaterra, pois cá entre nós está se tornando cada vez mais difícil, mesmo as classes médias, suportarem os gastos pertinentes a tais serviços. Que dizer-se, então, das camadas inferiores, que constituem a maioria de nossa população? Não é só por esse lado, entretanto, que o afastamento do trabalho de homens prestativos se patenteia danoso. A natureza exige o emprego de nossas energias e aqueles que se aposentam, sentindo-se ainda em pleno gozo de suas forças físicas e mentais, depressa caem no fastio, tornando-se desassossegados, irritadiços ou hipocondríacos. Alguns tentam eliminar o vazio de suas horas em viagens, outros, em diversões. Quase todos, porém, se cansam de uma coisa e outra, entregando-se, por fim, ao alcoolismo, à jogatina e a outros vícios que lhes arruinam, de vez, tanto a saúde como a paz íntima. Abalizados psiquiatras e psicanalistas afirmam, com exato conhecimento de causa, que todos os seres humanos precisam encontrar alguma coisa que possam fazer, pois ninguém consegue ser feliz sem que se sinta útil ou necessário a alguém. Balneário Gaivota, 24 de agosto de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.